Muito bem, vamos falar então dessas 7 pessoinhas que nós temos aqui. Eu preparei pequenos cartões para vocês visualizarem aquilo que eu vou apresentar. Essa primeira pessoinha, gente, é o nosso amigo Cabeção. Esse nosso amiguinho aqui, ele representa aquela pessoa que, dentro dessa área de caráter e virtudes, tá bom? Depois a gente pode expandir tudo isso para outras áreas, mas é aquela pessoa que sabe muito bem, aprendeu ao longo da infância, da juventude, o que é bom, o que não é bom, o que é certo, o que é errado. Ela sabe te dizer com clareza os princípios pelos quais ela vive, mas tudo isso está só aqui, só no conhecimento, informações que essa pessoa obteve ao longo da vida. Só, olha só como o coraçãozinho dela é pequeno. Isso é para representar que toda essa informação não alcançou o coração. Não é algo que ela vive porque ela ama. Não é algo que ela aprendeu a nutrir junto com as suas emoções, os seus sentimentos. Ficou só ali, no entendimento. E você pode ver que ela tem também pequenas mãozinhas que indicam pra gente que essa pessoa não consegue praticar aquilo que ela aprendeu. Porque uma vez que ela não ama, uma vez que isso ficou só na mente e não passou, né, por toda essa parte de cultivo do sentimento correto pelas coisas, ela também não pratica. Então, essa é a pessoa que sabe muito sobre virtudes, sobre princípios, mas não consegue sentir amor por isso nem viver. Então, você vai identificar se essa é a pessoa que você gostaria que o seu filho fosse. Na sequência, nós temos o nosso amiguinho aqui, que é o coraçãozão. Essa pessoa, diferente da outra, é uma pessoa que ama, que sente tudo muito fortemente. Ela foi muito nutrida nessa parte da afetividade, das emoções, do sentimento, da expressão do que ela sente. Só que você pode perceber que ela tem a mente menorzinha, nosso desenho aqui, e as mãos também e pés pequenininhos. Por quê? Porque essa pessoa, ela aprendeu muito pouco de o que é certo, o que é errado, quais são os princípios pelos quais ela vive. E, consequentemente, ela também pratica muito pouco. Porque, como ela é levada pelas emoções, aquelas virtudes que nós queremos formar, ela não consegue, porque cada hora ela sente alguma coisa diferente, cada hora ela é levada por um impulso diferente. Então, esse é o nosso amigo que vive com base nas emoções, nos impulsos, na sua vontade, no que ele quer fazer. E claro, quem vive com base no que quer fazer dificilmente vai conseguir fazer a coisa certa, porque vocês sabem, uma pessoa pode se tornar escravo da sua vontade e não ser capaz de fazer uma escolha pelo que é bom, pelo que é certo, quando os desejos dela são mais fortes do que tudo. Então pensa se essa é a pessoa que você gostaria que os seus filhos, suas crianças fossem. Nós temos então o nosso terceiro colega aqui, que ele tem também um coração pequenininho, como o nosso primeiro exemplo lá, e uma cabeça pequenininha. Isso diz pra gente que ele também conhece muito pouco, ele não desenvolveu essa, não foi ensinado, né, por quais princípios ele deveria viver, o que é certo, o que é bom, o que é justo, o que é honesto. Mas ele faz muita coisa boa, porque ele foi treinado para desenvolver hábitos bons. Então ele sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, age corretamente nas situações. E talvez você pense, mas isso é uma coisa desejável, eu quero que seja alguém que sabe fazer, independente do que ele sente, do que ele pensa, mas age corretamente. Porém, qual que é o problema do nosso amigo aqui? Como as atitudes dele não são nutridas por um amor às coisas certas, e ele não tem uma base de princípios, ele não tem conhecimento daquilo que é certo, correto e bom, ele só foi treinado naquilo, facilmente, em algum momento da vida, conforme ele vai crescendo, ele vai ser levado por outras coisas, porque tudo isso que ele faz não tem sentido. Ele só faz por fazer. Ele faz porque ele foi treinado, simplesmente. Existem pessoas que acham que isso é muito bom, mas se você começa a observar, você vai perceber que a falta desses outros elementos aqui vão tornar uma pessoa vazia, uma pessoa que tem atitudes, mas a qualquer momento pode se desviar pelo caminho porque não existia base
para aquele tipo de atitude que ele está desenvolvendo. Não sei se você escolheria uma dessas 3 pessoas para serem os seus filhos, mas vou apresentar mais 3 aqui. Esse aqui, ele tem o coraçãozão e tem as mãozonas, né? Mãos e pés. Por quê? Porque uma pessoa que ama, sente, foi nutrida nos seus sentimentos e também foi ensinada a agir corretamente. Foi ali condicionada, né? Nos hábitos bons. Só que você pode perceber que essa pessoa tem uma cabeça pequenininha porque faltou a parte de conhecimento. Que problema nós temos aqui? Essa pessoa faz coisas certas e ela ama fazer as coisas certas, mas ela não sabe exatamente por que ela faz isso. Então, quando chega alguém apelando para novos argumentos, trazendo algumas situações, facilmente essa pessoa é levada por aquilo que ela sente. E hoje em dia é muito comum ver pessoas que apelam para as emoções dos outros para manipular o que eles querem que essa pessoa faça. Porque se uma pessoa tem pouco conhecimento de quais são os seus princípios, o que ela realmente vive, aliás, realmente crê e defende, facilmente alguém vai conseguir fazê-la desviar do caminho porque ela está muito focada nas emoções. E se eu vou lá e falo para você uma coisa que toca o seu coração, te deixa triste ou com um senso de culpa ou qualquer coisa assim, você vai rapidamente mudar aquilo que você faz, porque você não tem essa base que você precisava de conhecer a verdade. Será que esse é quem você gostaria que seus filhos fossem? Vamos então para a nossa 5ª pessoinha aqui, que tem um cabeção, mãozonas, mas um coraçãozinho bem pequenininho. Essa pessoa, ela conhece muito e ela foi ensinada em bons hábitos, boas práticas daquilo que é correto, mas o coração dela está longe disso tudo. Então, se ela sabe e ela faz, parece uma coisa boa. Mas quando isso tudo não alcança o coração, facilmente também essa pessoa vai se desviar pelo caminho. Porque em algum momento aquilo deixa de fazer sentido para ela. Por que eu faço tudo isso? Alguém me disse que esses são os meus princípios, mas por que eu deveria viver por esses princípios e não por outros? Então percebam que essa também é uma pessoa que facilmente vai se afastar daquele caminho do que é bom, do que é verdadeiro, porque simplesmente o seu coração não estava lá. Finalmente nós temos o nosso 6º homenzinho aqui, que tem cabeção, coraçãozão, mas mãozinhas e pezinhos pequenininhos. Por quê? Uma pessoa que conhece muito, sabe muito dizer princípios, verdades, até versículos bíblicos, e ama, eu quero fazer a coisa certa, eu quero agradar a Deus, pensando na perspectiva cristã, eu quero fazer aquilo que é bom. Porém, essa pessoa não foi ensinada de forma prática. Quais são os comportamentos que você precisa ter? Às vezes parece, não, mas isso aqui é suficiente. Eu ensino os princípios e eu cultivo no coração o desejo de fazer a coisa boa. Mas quantas pessoas você não conhece que têm conhecimento da verdade, querem fazer as coisas da maneira que é correta, justa, boa, que agrada a Deus, mas não conseguem? São pessoas que dizem, eu não consigo. Eu sei o que eu queria fazer, mas eu não consigo. E elas choram e elas sofrem porque elas se veem levadas pelos seus hábitos. Porque embora ela tenha sido ensinada na parte de conhecimento e de emoções e sentimento, ela não foi ensinada na prática da verdade, na prática da virtude. O que acontece é que ela se habituou a tomar caminhos e fazer coisas que não são boas. Então, às vezes, ela tem vícios, atitudes que ela acostumou a fazer aquilo e ela não consegue deixar de fazer. E ela tem dificuldade de vencer isso porque tudo ficou na mente, no sentimento, mas nada na prática. Será que um desses é o que você gostaria para a vida do seu filho? Ou você gostaria que suas crianças fossem como esse 7º homenzinho aqui? Aquela pessoa que foi ensinada, na verdade, quais são os princípios pelos quais você deve viver? O que é a base que nos conduz? O que é o nosso sólido firmamento, o fundamento de valores? E você é ensinado também a amar aquilo, ensinado a
amar a Deus acima de todas as coisas, amar e viver aquilo que agrada a Deus. Você é ensinado a nutrir no seu coração o amor pelas virtudes. Eu amo falar a verdade. Quem lembra da história da Lúcia das Crônicas de Nárnia? Eu amo fazer aquilo que é bom. Eu quero com todo o meu coração viver aquilo que Deus espera de mim. Eu quero ajudar as pessoas. Eu amo fazer aquilo que é o propósito de Deus para minha vida. E essa pessoa também foi ensinada a praticar. Ela foi ensinada desde a pequena ali infância nos hábitos de vida que levam para uma vida saudável, que levam para uma vida virtuosa, que levam para uma vida que agrada a Deus. Então, essa pessoa, nós consideramos uma pessoa sábia porque ela foi ensinada a pensar com sabedoria, nutriram o seu conhecimento com a verdade e com tudo aquilo que ela precisava aprender para viver de forma sábia. Mas também ela foi ensinada a ler no seu coração, foi ensinada a amar o que é certo, o que é bom, foi ensinada a amar aquilo que Deus ama. E finalmente, ela foi ensinada a praticar aquilo que é bom. Ela foi ensinada todos os dias, nas rotinas, nas liturgias do ordinário, como se diz, né? Aquelas práticas que conduzem, muitas vezes, até quando o coração está sentindo fraqueza, não está desejando tanto viver aquilo, essas rotinas conduzem à prática e levam o coração a lembrar-se por que ele faz tudo aquilo, o que é que ele crê. Então, essa é a pessoa em que mente, coração e atitudes estão todos trabalhando juntos para uma vida sábia. Por isso que nós aqui no Educar com Sapiência falamos tanto sobre ensinar a criança a pensar, sentir e agir com sabedoria. Se você tem como intenção que esta seja a pessoa que você vai formar para a vida, no próximo vídeo aqui, eu vou mostrar como é que nós podemos ensinar a pensar com sabedoria e conhecer de verdade quais são os princípios pelos quais nós podemos viver. Depois vou falar um pouquinho sobre como nutrir o sentimento e, finalmente, como trabalhar a prática, como trabalhar essas rotinas que nos ensinam a viver. Vamos lá?